Quando você tem o circuito de força 220 volts e o seu circuito de comando ele é 220 volts, o que você faz? Você pega duas fases dessa aqui, essa e essa para o seu circuito de comando, ou você pega essa e assim por diante. Você vai pegar duas fases do seu circuito de comando. O seu circuito de comando ele vai passar a ser um circuito 220 bifásico, ok? Então, no trifásico 220, você pega duas fases para poder ter o 220 no seu circuito de comando. Se o seu circuito de comando for 24 volts, você vai precisar pegar as duas fases, vai precisar passar por um transformador para poder sair os 24 volts do outro lado para o seu circuito de comando. Agora, se o seu circuito for 380 volts, trifásico, né? Vamos agora dar o exemplo do amigo que o circuito dele era 380 volts trifásico. Ele tinha um circuito de 380 volts trifásico e era um piso-teto. Ele precisou mandar a alimentação para o evaporador. Pessoal, aí ele precisava mandar o quê? Ele precisava do seguinte: se eu tenho entre essa fase e essa 380 volts, eu não posso mandar duas fases para o meu sistema de controle, que é 220. Se você tem uma placa eletrônica, um termostato, qualquer seja o dispositivo de controle, e a tensão é 220 volts, no circuito trifásico 380, você vai precisar de uma fase e vai precisar também de um neutro. Então, o circuito 220 de controle vai ter que ser uma fase e um neutro do 380. Então, vai ser uma fase e vai ser um neutro. Então, infelizmente, o amigo pegou um circuito trifásico 380, que o condensador era alimentado com 380, e mandou duas fases para o evaporador. Quer dizer, para o sistema de controle. Mandou lá para a placa eletrônica, duas fases, de um 380. Na verdade, ele mandou 380 para a placa eletrônica. O que acontece? Queimou na hora, tá bom? Então, se a placa eletrônica, ou o dispositivo de controle, ou o sistema de comando é 220 e a tensão trifásica é 380, você vai precisar de uma fase e vai precisar de um neutro. Ou se o seu sistema for 24 volts, o circuito de comando, da mesma forma você vai precisar, nesse ponto aqui, de um transformador. Então você vai pegar ou duas fases, 380 volts, e ter um transformador, abaixador de tensão, de 380 para 24 volts, ou você pode pegar uma fase e um neutro do seu circuito de potência e colocar um transformador de 220 para 24 volts saindo, tá ok? Então você pode ter um transformador tanto de 380 para 24 volts, ou pode ter um transformador de 220 para 24 volts, saindo 24 volts.